Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito de alimentação. Vamos conhecer os nutrientes e suas funções. Mas antes, vamos para aqueles avisos, né? E em relação ao aviso, é a questão da nossa aula, que vocês devem estar assistindo neste momento, né? Alguns devem estar vendo pela TV. Outros devem estar no aplicativo. Mas, professora, eu ainda não consegui entrar pelo aplicativo. O aplicativo, pessoal, vocês precisam da data do aniversário de vocês e o número da matrícula que vocês podem pegar na escola. E agora, a gente vai fornecer aí, ó, a Cleito vai colocar para vocês os 2 QR Codes. E os QR Codes é para que vocês apontem o celular e baixem o aplicativo. Com o aplicativo, vocês vão poder conversar conosco em tempo real. Vejam que interessante. Conversar, responder perguntas, dizer o nome da escola para que a gente possa agradecer ao gestor, aos coordenadores, os professores que estão incentivando vocês a assistirem às nossas aulas. Mas além, né, da TV e do aplicativo, vocês podem assistir a nossa aula pelo YouTube. Gente, lá no YouTube também tem chat. E a gente também vai poder conversar. Deixa lá sua perguntinha, sua dúvida. Deixa também teu nome, o nome da tua escola, para a gente poder também falar aqui e dizer que vocês estão assistindo, que estão participando. Não podem esquecer que lá no YouTube vocês têm uma quantidade muito grande de aula. Não só as aulas desse ano, mas a aula do ano anterior. Inclusive, o assunto que a gente vai trabalhar hoje, no ano passado eu fiz uma entrevista com a nutricionista Ana Borges, e ela deu muitas dicas para a gente. Então, quem está curioso, vai lá e dá uma procurada na questão desse tema de alimentação e nutrientes, ok? Mas aí, vamos para mais aviso, porque é a questão do Outubro Rosa, gente. A questão aí, olha, um toque que salva as vidas. A questão de se conhecer, de se tocar, principalmente aí na questão das mamas, para descobrir alguma coisa diferente, não é? Principalmente a questão aí de pessoas que já têm na família algum caso de câncer de mama. Mas, para falar um pouquinho sobre isso e dar as boas-vindas a vocês, eu vou chamar a professora Cláudia, que vai agora, né, aí conversar e dar algumas informações a respeito do Outubro Rosa. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, queridos estudantes, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Outubro Rosa. Então, a questão do Outubro Rosa, ela foi criada realmente uma campanha para conscientização. Mas conscientizar de quê? Então, é uma campanha, ela é conhecida internacionalmente. Então, vários países já viram que há necessidade de conscientizar as pessoas sobre a doença e com essa conscientização, para as pessoas também terem um maior acesso ao diagnóstico, ao tratamento, entender que se descobrir a doença precocemente tem cura e também para contribuir também, erradicar a questão da mortalidade, não é? A questão de muitas pessoas, muitas mulheres morrem por não ter esse cuidado, essa conscientização que ela pode prevenir e pode se descobrir no início, ela pode ser curada, existe o tratamento. Então, pessoal, vamos conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor e divulgar essa campanha, que ela é muito conhecida e partiu dessa necessidade realmente de conscientização e para que as mulheres tivessem acesso ao diagnóstico e o tratamento, tá certo, pessoal? É isso, professora? É isso mesmo, professora Cláudia. Que legal, né? Essas informações, saber que a gente pode contar, não é? E que no mês de outubro, toda a rede de saúde está aí aguardando todos nós para fazermos esse exame, não é? Eu acho que nós devemos sempre colocar na nossa agenda, em outubro, fazer, não é, alguns exames, principalmente aí, vocês, mães, madrinhas, avós, tias, que estão nos assistindo. E vocês, alunos, falem para essas pessoas, dizendo como é importante a procura, né, da questão aí do médico e fazer logo esses exames. Fiquem atentos, porque também, além do posto de saúde, tem também a questão aí desses exames que são feitos dentro de um carro, onde ele está passando por vários bairros. Na próxima aula, nós vamos mostrar aqui a vocês aonde é que esse carro, né, que é a questão aí de fazer esses exames e outros, vai passar aí no seu bairro
para que você possa também fazer essa propaganda. A questão também, gente, que eu não falei com outro slide, é a questão da acessibilidade, né? A grande preocupação, o grande cuidado que a nossa escola tem com todos. E para isso a gente conta com Ingrid hoje, se esforçando aí na língua brasileira de sinais, para que todos tenham acesso, né? E sejam incluídos na nossa aula. Então, seja também muito bem-vinda, Ingrid, à nossa aula. Mas vamos lá, que a gente tem muita coisa para conversar. Não esquecendo que eu estou sempre ligadinha na Agenda 2030, mostrando que todos devemos, todos, é responsabilidade de todos, cuidar aí desses 17 objetivos e lançar mão de ações que a gente possa minimizar e resolver todos esses problemas até 2030. E não está fora a questão da alimentação, né, saudável, da questão aí, né, de acabar com a fome. A gente vai conversar um pouquinho hoje que existem várias formas, vários tipos de fome. Existe até mesmo, gente, aquela falta de nutrientes, mas o indivíduo de barriga cheia. Vejam com cuidado os exemplos que eu vou trazer. E aí, estão lembrados da aula passada? A aula passada, o meu pedido de atividade foi, não é, minha sugestão, foi que vocês procurassem aí lembrar dos alimentos que são servidos aí na escola. Qual 3 que vocês que vocês gostam mais, são servidos, mas que vocês gostam mais. Então, é muito importante a gente saber, né, o que vocês gostam, mas o mais importante, gente, que todo esse cardápio da nossa escola, ele é feito através de um estudo. Tem um grupo de nutricionistas que vão ver que alimento está sendo servido a cada dia e essa alimentação ela é balanceada e variada. Então, muitas vezes, eu sei que muitos de vocês costumam dizer que é tal alimento, que não gosta muito disso, que deveria ser só servido aquilo. Então, a gente vai ver que existe todo um cuidado. E essa atividade que eu pedi é para que vocês prestem atenção, que muitas vezes o alimento que está sendo servido não é muito do nosso agrado, mas é necessário para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, esse aí é o nosso recadinho e a importância aí de fazer as atividades que são sugeridas aqui, pessoal. Então, eu espero que essa sua escolha, no final dessa aula, você diga, a minha escolha é uma escolha com variedade. Mas vamos ver aí o que é que nós temos. Ainda revendo, na aula passada nós conversamos sobre alimentação inadequada. Vocês estão lembrados? E na alimentação inadequada nós vimos, né, que é um dos fatores que contribui para diversos problemas de saúde. Quais são eles, professora? Desde a questão da desnutrição, não é? E a questão também de alguns problemas, alguns distúrbios alimentares. Uma alimentação saudável deve ser equilibrada, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, muitas vezes a gente pensa que é a questão aí de um prato farto, uma mesa farta, que vai trazer para a gente, não é, a questão aí de uma alimentação saudável. E às vezes não é. Não é só a quantidade, né, que é importante, mas também a qualidade. Então, é esse o nosso tema para a gente conversar. E olha o que eu trouxe para vocês. Uma alimentação variada é importante para ter uma boa saúde. Mas a minha pergunta aí para vocês, mas o que quer dizer variada? Né? Que palavrinha é essa que está aí dizendo que essa alimentação, desta forma, vai contribuir para uma boa saúde? Então, aqui da variedade, a gente vai conversar, mas é a partir, né, de uma imagem que eu vou mostrar aqui a vocês, para a gente poder analisar. Prestem atenção a esse cardápio. Então, eu tenho aí o café da manhã, eu tenho um lanche, eu tenho um almoço, eu tenho mais um lanche e tenho um jantar. Observem esse cardápio que foi aí apresentado. Então, o que é que a gente está vendo? Né? A questão de cuscuz, a gente está vendo pipoca, apenas macarrão, a gente está vendo aí uns bolinhos e a macaxeira. Então, a minha pergunta é, será que essa é uma alimentação variada? Ah, professora, cada um vai aí afirmar. Ou não, não é isso? Então, veja o que eu estou trazendo para vocês. As refeições apresentadas. Aí, nesse primeiro bloco, eu coloquei, ó, chocolate, mandioca e trigo. E no segundo, a questão de milho. Aí eu pergunto a vocês, será que eu posso afirmar que esses alimentos aí seriam uma alimentação variada? Ah, no bolinho vai ter outros ingredientes, mas são em pequenas proporções. Estou colocando, chamando a atenção aquilo que tem mais. No caso, o trigo, né? E algumas gotinhas aí de chocolate.
Então, a gente vai discutir a aula de hoje a partir dessa refeição, dessas refeições que foram apresentadas. Esse cardápio de um dia. Então, muitas vezes a gente vai dizer que o indivíduo ele está de barriga cheia, mas não foi uma alimentação nutritiva, não foi uma alimentação variada, porque está repetindo, né? Repetindo o que, professor? É diferente, olha, uma foi macarrão, a outra é macaxeira, a outra é um bolo, a outra é um cuscuz, a pipoca. Então, na aula de hoje, fiquem atentos, porque eu vou apresentar nutrientes e talvez muitos de vocês venham até discordar do que estão pensando nesse momento. Vamos lá? Então, aqui a gente vai começar a falar de pirâmide alimentar. Vocês já ouviram falar na pirâmide alimentar? Nossa pirâmide alimentar, ela está aí, ó. Sistematiza os alimentos de acordo com as funções dos nutrientes. Então, ela foi organizada, ela foi arrumada, mostrando que a base, que a parte do meio, que o topo, elas estão em quantidades equivalentes. Em quantidades também foram estudadas para ver o que é que deve ser mais ingerido, menos ingerido, mais ou menos. Então, é nesse sentido que se apresenta a pirâmide. Mas vejam mais uma pirâmide que eu estou trazendo aqui para vocês. Os alimentos contêm nutrientes que são substâncias que fornecem energia e materiais que o corpo precisa para crescer, se desenvolver e se proteger das doenças. Então, a gente está vendo aí que os nutrientes têm um valor muito grande dentro do nosso organismo. É o nosso combustível, juntamente com o oxigênio, é que vai fornecer energia para o nosso corpo. Então, esses alimentos, eles precisam estar variados. E esses alimentos também vão ajudar no crescimento, na reparação de perdas, na cicatrização e até mesmo na questão aí de proteção em relação às doenças. E diante da doença, ele também é uma boa alimentação que vai ajudar, juntamente com o medicamento, a se recuperar. Mas, como eu disse, nós vamos ver ainda a questão aí dos alimentos, né? E essa questão das suas funções. Então, aqui eu coloquei para vocês que existem 3 grupos, né, de funções. Os construtores, os reguladores e os energéticos. Então, se nós formos dividir os alimentos em 3 grandes grupos, nós vamos ter esse aí, olha. Os construtores são alimentos que são importantes na construção do nosso corpo, alimentos que vão ajudar a regular e alimentos que vão fornecer energia ao nosso corpo. Então, todos juntos, eles têm essa função, né, de construir o nosso corpo, de regular, de reparar perdas e de fornecer energia. Só que existem alguns alimentos que têm a capacidade de fornecer mais energia do que outro, de ajudar na construção do nosso corpo mais do que outro, de fornecer, né, condições para recuperar perdas, cicatrizações. Então, vamos aí para mais uma pirâmide. E nessa pirâmide eu agora numerei para vocês, dizendo que a base da pirâmide ela é construída por alimentos energéticos. Que depois, em relação ao número 2, tem os alimentos que são reguladores. O 3 são os construtores e esse topo aí são energéticos extras. Então, a gente vai ver que existem alguns grupos de energéticos que nós precisamos de uma quantidade maior e existe um grupo de energéticos que a gente precisa em uma quantidade menor. Por isso que está lá no topo e um pedacinho bem pequeno, uma representação. O que é que nós temos mais? Vamos para mais uma pirâmide, agora a pirâmide com identificação. Mas além da identificação, eu trouxe para vocês um texto. Vamos ler comigo que esse texto ele tem muita informação para a gente poder entender melhor aí a importância da gente conhecer a pirâmide alimentar. Vamos comigo? A pirâmide alimentar tem sofrido transformações ao longo das décadas, em função de grandes mudanças no estilo de vida, na qualidade dos alimentos disponíveis e nas descobertas científicas sobre novas doenças e deficiências associadas aos maus hábitos alimentares. Então, a gente vai ver que, no passado, né, talvez vamos dizer assim, um dia, né, um cardápio de um dia não seja igual ao que nós temos hoje. Muitas vezes a gente vai começar a fazer um estudo numa linha do tempo e vai ver que as pessoas comiam de forma diferente. Hoje, com a industrialização, com a infinidade de equipamentos que nós temos na nossa cozinha, então também vai modificando. Nós também, com a globalização,
cada vez mais entrando no nosso dia a dia, no nosso cardápio, alimentos de outros locais, né? De outros continentes. E aí também vai modificando. E ainda mais, gente, a questão científica, como foi colocado aí, as novas descobertas em relação às doenças e também no que diz respeito à nutrição. Sabemos também que os nossos alimentos eles estão muito associados à nossa fase. A questão aí de um recém-nascido, né? A criança na primeira infância, um adolescente como vocês, um adulto como eu, né? Então, cada um nós também temos uma alimentação diferente, porque as atividades físicas também são diferentes. Aqui eu quero dizer a vocês que tudo está relacionado a quê? Ao nosso, né? ao nosso dia a dia. Que atividade eu estou fazendo? Eu sou um atleta? Não, eu tenho uma vida sedentária, então eu tenho que colocar no meu organismo combustíveis que são necessários para o tipo de atividade que eu realizo. Nem mais, nem menos. Mas vamos continuar. Então, aqui a gente está trazendo o conceito de nutrientes. São estruturas que constituem os alimentos e que são essenciais para o funcionamento do organismo. E esses nutrientes, eles fornecem energia, crescimento, matéria-prima para o funcionamento aí de todos os órgãos e reparar perdas, que é a questão aí, como eu sempre venho dizendo, a cicatrização, a questão aí de uma doença que foi sanada, então esses nutrientes também estão ajudando. Na continuação, nós temos aí que os nutrientes eles são classificados em dois grandes grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. E aí, professora, mas qual a diferença? Olha, os macronutrientes são aqueles presentes em grande quantidade nos alimentos, como é o caso dos carboidratos, das proteínas e lipídios. Os lipídios também podem ser chamados de gordura, né, que são a questão aí dos óleos, né, manteiga, a questão aí, né, de uma carne mais gordurosa, um bacon, e a questão das proteínas, as carnes, ovos, leite, e os carboidratos, a gente vai ver aí a questão dos açúcares e das massas. Agora nós temos os micronutrientes, são aqueles que se apresentam em quantidades pequenas, como é o caso dos minerais e das vitaminas. E nós vamos conversar sobre eles também. Aqui nós vamos ver primeiro os carboidratos. São macronutrientes e são um grupo de alimentos, né, de nutrientes energéticos. Então eles fornecem energia. Muito cuidado nos carboidratos, né, porque muitas vezes a gente pensa que esses carboidratos eles são apenas macronutrientes, então a gente vai ter que comer em grande quantidade. Mas eles são energéticos. E dentro do nosso corpo, muito deles se transforma em açúcar. Então, atenção a eles. As proteínas são macronutrientes, né? E esses nutrientes são considerados nutrientes plásticos, são aqueles que vão fornecer condições para os nossos músculos, para os nossos ossos. Então, ele aí está presente nessa parte do nosso corpo. E aí, na imagem, nós temos alguns tipos, né, de proteína, não esquecendo também a soja, né, como proteína, a questão do brócolis e outros mais. O que é que nós temos agora? Os lipídios, que eu disse a vocês que também são chamados de gordura. São macronutrientes, né, e são energéticos, mas são necessários em pequenas proporções. Ou seja, vamos ter cuidado na ingestão aí desse tipo de nutriente. O que é que nós temos? As vitaminas e sais minerais, que são micronutrientes, e também são considerados de nutrientes plásticos. Vejam que eu coloquei aí como se fosse uma cápsula de um medicamento. Aqui eu não estou falando da vitamina medicamento, foi só para mostrar a vocês que nós precisamos em pequena quantidade. Que o próprio organismo da gente, mesmo se a gente ingerir, ele só vai absorver um pequeno percentual. Então, não adianta a gente se encher, né, da questão aí de vitaminas. E também trouxe a cápsula para a gente alertar aqui vocês a importância de ingerir in natura e não na questão aí do industrializado. Então, vale muito parar um pouquinho para a gente ver essa imagem e saber que o grande objetivo é ingerir os alimentos in natura e a cápsula está só representando para a gente as pequenas proporções, as pequenas quantidades. O que é que nós temos mais? As fibras, que estão presentes lá nos alimentos, nos carboidratos, né? Mas aqui elas não são digeridas pelo nosso organismo. Como assim? O nosso organismo não tem a capacidade, pessoal, de digerir. Então, mas elas são muito importantes. Por quê? Vão formar as fezes e vão ajudar a eliminar. Então, aqui, a alimentação rica em fibra vai ajudar
no combate à prisão de ventre. Então, porque ela não é digerida no nosso corpo, a gente não pode dizer que não vão ser colocados na nossa mesa, no nosso prato. Vai sim, porque ela tem uma importância muito grande na formação das fezes e na liberação dessas fezes. Então, uma alimentação pobre em fibras, consequentemente, esse indivíduo pode ter, né, algum probleminha aí com a questão aí da prisão de ventre. Então, vamos alertar e vamos ver que o nosso prato precisa ser bem variado. Mas o que é que nós temos mais? Nos alimentos encontramos, né, o que o nosso corpo precisa. Será que a gente está pensando nisso na hora de compor, na hora de construir o prato? E às vezes a gente só quer aquilo que o nosso paladar, né, diz que é saboroso, que é gostoso. A gente precisa ver o alimento como função aí importante dentro do nosso corpo. Vamos ver quais são elas. Obtenção de energia e nutrientes. Lembrando, como eu já disse desde o início, o nosso corpo é como se fosse uma grande máquina e precisa de energia. E vai depender do tipo de atividade que eu faço. Então, se eu tenho uma vida ativa, se eu sou um atleta, se eu pratico esporte, eu preciso de mais energia do que o caso de ser sedentário. Outra coisa, a matéria-prima para a construção de novas células. Então, o nosso corpo ele está o tempo inteiro renovando essas células. E eu preciso de um combustível. E esse combustível são os alimentos. O outro, regulação de funções corporais. Até mesmo para o funcionamento de todos os nossos órgãos, de todos os nossos sistemas, esses combustíveis, esses nutrientes são muito importantes. E, por fim, a grande, né, que a gente sempre procura é estar com saúde, a prevenção contra várias doenças. Então, observem aí que tudo isso é o que o nosso corpo precisa na hora que a gente está parando aí para fazer uma alimentação. Lembrando também que muitas vezes a gente descarta um alimento nutritivo para ter um alimento mais rápido, porque aquele dá muito trabalho, porque aquele tem que ir lá na Ceasa comprar, tem que ir lá na feira, não é? Muitas vezes algo está sendo oferecido bem mais prático, não é? Depois eu vou ter algumas dicas aqui que vocês vão achar interessante da nutricionista, para a gente ver o que é isso. Agora, ainda sobre alimento, as principais informações nutricionais dos alimentos. Vocês sabiam que existem órgãos que fiscalizam, né? No caso a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ela passa, gente, em todos os lugares que são comercializados alimentos para fiscalizar a embalagem, a data, uma série de outros fatores. E nessas informações, essas pessoas elas estão sempre atentas a quê, professora? As informações nutricionais. Percentual de gorduras totais, gorduras saturadas, as gorduras trans, a quantidade de calorias que cada alimento tem, as fibras alimentares, né, isso é importante aí, os carboidratos, as proteínas, o sódio. Será que vocês lembram o que é sódio? A questão aí do sal, gente. Estamos diante aí de uma população, né, que a maioria das pessoas com pressão alta. E muitas vezes a gente esquece que essa alimentação vai desencadear também nos jovens, nas crianças, a questão aí também dessa disfunção por conta de um alimento ou de alguns alimentos que são ingeridos em grande quantidade. Mas como eu disse a vocês, a gente tem a dica aqui da Nutri, né? A dica da nutricionista. Então, eu, em contato com a nutricionista Ana Borges, eu fui em busca de dizer assim, mas como é que a gente orienta os alunos da gente a, vamos dizer assim, a fazer compras, a ir com a família fazer compras? E ela diz que uma dica valiosa para fazer compra é ler os rótulos. E vocês, com a boa visão, que eu sei que muitos têm, e aqueles que não têm, vão procurar o óculos, né? Vão procurar fazer para a gente poder ler e acompanhar a família. E existem alguns cuidados que a gente precisa ter, como aquele que eu coloquei, né, no slide anterior. A questão de quantidade de açúcar, a quantidade de calorias que cada alimento tem, a quantidade também, gente, sabe de quê? Desse sódio. Então, não só o açúcar, mas também o sódio em relação. Então, vê o que é que o organismo da gente precisa em um dia e quanto esses alimentos aí estão sendo colocados para a gente ingerir, às vezes, numa pequena porção. Então, a minha dica aí, juntamente com a da nutricionista, é a gente dar essa olhada nos rótulos, a leitura de rótulos. Que tal dar uma olhadinha naquele salgadinho que você gosta tanto? Dá uma olhadinha, vê o que é que ele tem de nutritivo e o que é que ele tem que está em excesso e que o organismo da gente não vai gostar de receber nessa grande quantidade. E o refrigerante? Imagina aí a quantidade de açúcar que deve ter nele. Então, aqui eu estou deixando essa curiosidade, né,
despertando essa curiosidade aí em vocês, em busca de vários outros. Eu destaquei 2 que eu acho que é a preferência de muitos de vocês. Mas o que é que nós temos mais? Além de ter uma alimentação saudável, a gente vem falar também da questão da água, gente. Veja como é importante a ingestão de água. E essa água ela tem uma grande importância no funcionamento do nosso corpo. Então, beber água é muito importante porque vai fazer todo o nosso corpo funcionar melhor. Existe aí uma infinidade de fatores. Eu preciso da água para a produção de lágrimas, eu preciso da água para a questão aí do nosso sangue circular bem e levar esses nutrientes. Eu preciso da água para poder transpirar e eliminar as toxinas que estão concentradas no nosso corpo. Então aí, você já tomou uma aguinha hoje? Então, enquanto eu vou tomar aqui um golinho de água, a professora Cláudia vai falar com vocês e já vai se despedir. Eu volto com a atividade, pessoal. Isso aí, professora Isabel. E o importante, professora, a gente quando fala no Outubro Rosa, então a gente também tem uma questão do estilo de vida, exercício físico e alimentação saudável que está bem ligada aí na nossa aula de hoje. Então, vocês aproveitem bem todas essas dicas que a professora Isabel deu, tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Esperamos vocês. Pois é, eu disse que voltava com uma atividade, não foi? E a minha atividade é essa. Olha, prestem atenção. Eu peguei o prato, também dica da nutricionista, né? E dividi esse prato em 3 partes. Agora, se vocês derem uma olhadinha, não está tão equivalente não, né? O número 1 está bem maior do que o número 2 e 3. Então, ó, na hora do almoço, dividindo o prato deste modo, o que você colocaria em cada número? E aqui vai a minha atividade. Desenhe um prato dividindo em 3 partes e pesquise como preencher com os nutrientes e a quantidade adequada para uma alimentação balanceada e saudável. Então, essa é a minha sugestão de atividade. Faz um desenho lá, faz a pesquisa bem, vê cada grupo de nutrientes que também foram apresentados, volta para assistir essa aula, se achar necessário, e preencha aí o seu prato. Escreve, desenha, não é? E monta esse prato de forma saudável e vamos começar a se esforçar em montar esse prato quando possível, né? Quando for possível. Eu sei que às vezes a gente não consegue e vai ter só um tipo de nutriente, mas vamos se esforçar. E vamos em busca, ajudar o pai e a mãe a ir comprar, mesmo que distante, a trazer alimento mais saudável para dentro de casa, né? A nossa aula está terminando. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!